versículo 1. Quero que você preste bem atenção no que Deus vai falar com você nessa noite, através dessa palavra. Ela é uma palavra que com certeza vai edificar muito o teu ser, quem você é. E procure conversar o mínimo aí, ou não conversar nada, melhor dizendo. Amém? Agora só eu falo, aliás, Deus fala e a gente ouve, e glória a Deus. Se você tiver sede aí, ó, ergue a mão. Ó, pessoal, os diaconistas estão aí, vai buscar água para você. Você vai ser servido aí, amém? Amém? E a gente vai encontrar aí? Deixa eu ler aqui. Diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E ele os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher, sendo estéril, não lhe dera filhos. Mas o anjo do Senhor apareceu à mulher e disse: eis que és estéril, nunca deste à luz, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, toma cuidado, e não bebas vinho nem bebidas fortes, e não comas coisas alguma impura, porque tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalhas. Portanto, o menino será narizil de Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Até aí. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, nós glorificamos o teu nome, nós te exaltamos. Senhor, essa é a tua palavra, Senhor, e só o teu Espírito pode falar conosco, Deus, ó Pai, nessa noite. Que eu seja a boca do Senhor, que eu me esvazie de todo eu aqui, Senhor, e seja a tua palavra tão somente. Que haja um agir profético, um agir apostólico, um agir do Senhor aqui, uma unção, Senhor, Deus, ó Pai, um óleo novo, um óleo fresco, um vinho novo para a nossa vida, Senhor Pai. Nos edifica na tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Como diz a tua palavra em Zacarias, que o Senhor é a nossa coluna de fogo. Senhor Pai, em nome de Jesus Cristo, nos cerca, Deus, ó Pai, nesse lugar. Coloca os teus anjos aqui, Senhor Deus, que nós não devemos ser roubados, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós. Porque nós sabemos o quanto, Senhor, o quanto importa, Pai, a tua palavra para nós, aquilo que o Senhor tem para nós. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Nós somos dela, Senhor, para andar nesse tempo, Senhor, difícil, de escuridão, Senhor Pai, em nome de Jesus Cristo. Nos esclarece, Deus, daquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Eu quero falar mais uma vez aqui, sobre igreja. E eu quero falar não só sobre igreja, mas eu quero falar sobre uma geração. Esse ano Deus me recordou essa palavra, eu ministrei aqui um pouco dela há muitos anos atrás aqui. E a gente vê que na verdade a palavra de Deus se renova, assim como os tempos se renovam, a era se renova e as coisas vão acontecendo. E hoje nós, fazendo uma análise de oração, de intervenção, de oração, de intercessão, por aquilo que está acontecendo no mundo, Deus me trouxe a essa palavra. E aqui fala sobre a igreja, eu quero falar sobre a igreja, eu quero falar sobre uma geração, eu quero falar sobre algumas coisas que nesse exato momento acontece e está sucedendo, e nós somos estar atentos a isso. Aqui a Bíblia diz que os filhos de Israel, a igreja, ela fez o que era mal perante o Senhor. A igreja mais uma vez errando, a igreja mais uma vez falhando. Os filhos de Israel falharam e eles começaram a fazer aquilo que era mal perante a Deus. E diz a palavra que o Senhor colocou eles nas mãos dos filisteus, para que os filisteus começassem realmente a dominar sobre eles. E diz que isso foi por 40 anos.
durante esses 40 anos, o povo de Deus sofreu na terra. A igreja sofreu. A igreja teve influência dos filisteus. A igreja esteve debaixo desse domínio maligno que sempre, desde o início, foi um dos maiores inimigos do povo de Deus, os filisteus. Eu quero tentar falar um pouco sobre essa igreja. E aqui diz também a palavra que Deus levantou um homem chamado Sansão. Amém? Diga Sansão. E eu quero falar um pouco sobre Sansão. E Sansão, ele representa para nós, ou na palavra, aqui onde está, e eu vou explicar isso, ele representa uma geração, ele representa um novo estado, um novo tempo, ele representa realmente uma nova era, um grupo de pessoas ou uma geração que faria diferença quando Deus colocou. E ele viu que realmente o povo estava sofrendo e não entendia. Deus também trouxe o próprio libertador, que era Sansão. Era um homem que veio para libertar a igreja da mão dos filisteus. E uma coisa interessante que nós entendemos sobre a vida de Sansão é que Sansão era um homem forte, um homem musculoso, um homem cheio de músculo, mas ele era um homem mulherengo, era um homem que não tinha valor algum. Quando a igreja fala muito sobre Sansão, eles usam exatamente essas coisas, esses pejorativos sobre a vida de Sansão, mas eles não olham exatamente para aquilo que Deus realmente tinha na vida de Sansão. Sansão tinha um propósito. Havia um propósito na vida de Sansão. Sansão não caiu do céu. Sansão veio aqui para um propósito específico, e a Bíblia fala exatamente sobre isso. Sansão era um homem que Deus escolheu para fazer ou cumprir um propósito na terra. Uma geração que veio exatamente para poder realmente mudar um quadro que era caótico naquele tempo, porque a igreja havia se perdido, a igreja tinha errado, a igreja estava patinando, a igreja não estava andando, e Deus, percebendo que aquele povo não clamava, que aquele povo não buscava, ele falou: peraí, eu vou criar uma forma, eu vou enviar alguém, assim como Deus enviou Moisés, assim como Deus enviou Adão na terra, assim como Deus enviou vários homens, assim como enviou Jesus, ele enviou também Sansão, para que Sansão cumprisse um propósito aqui na terra. Isso representa Sansão, uma geração. Eu vou chegar aí onde eu quero passar nessa noite, porque você vai entender por que é uma geração. Mas para que fique claro na tua mente, porque pode ser que algum religioso, alguma pessoa estudiosa, alguns escribas desta era podem falar: peraí, não, como é que Sansão pode ser isso aí, uma geração importante nesse tempo, nessa era, se ele era um homem que não podia ver um rabo de saia, é uma pessoa realmente totalmente voltada a uma mulher e se entregou por Dalila, uma prostituta. Primeira coisa que eu quero que você entenda, eu quero ler um texto aqui. Abre aí rapidamente no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 2. Diz assim: aqui fala sobre a fé, e é sobre fé que a gente estava falando. E aqui diz assim, Hebreus capítulo 11, versículo 2 diz assim: porque por ela, ou pela fé, os antigos alcançaram um bom testemunho. Diga: bom testemunho. No livro de Hebreus está relacionado todos os nomes. Fica aí que nós vamos ler mais um texto. Em Hebreus está relacionado o nome dos homens que, os antigos, aqueles que pela fé, eles tiveram um bom testemunho. E o que é um bom testemunho?
Foram pessoas que cumpriram o seu propósito. Eles não alcançaram a promessa, porque a promessa cabe a nós terminarmos para que eles alcancem a promessa. Mas na verdade eles deram um bom testemunho pela sua fé. Eles foram até o final, completaram a sua carreira, a sua porção. Isso Deus registrou como um bom testemunho. O livro de Hebreus é um livro que marca a vida e dos heróis da fé, das pessoas que estão marcadas. Não é qualquer nome que está nesse livro. Tanto é que alguns nomes não estão, tem alguns nomes destacados, mas alguns nomes não estão. É um livro que todo cristão, todo filho de Deus tem que realmente perseverar para que o seu nome esteja escrito nele. Nós estamos trabalhando para que o nosso nome, aonde fala aqui, acabe a nós encerrarmos, para que o meu nome, o seu nome esteja lá escrito nesse livro. É como fosse hoje um livro importante ou alguma coisa importante que o seu nome tivesse escrito, amém? Hoje qual que é o negócio do momento que é bom que o nome esteja? Sim, que o seu nome esteja escrito. Quando fala em nome importante, aí qual que é o livro ou revista? A Forbes, né? Quando se o seu nome sair na Forbes, meu irmão, você pode dar glória a Deus, porque está rico, milionário. Ali é onde classifica os homens mais ricos do mundo. Ali, quando põe ali, eles colocam, esse dia até saiu, os pastores mais ricos do mundo, estava lá na Forbes, aquela revista. As pessoas mais influentes do mundo, está naquela revista. Então todo mundo quer que o seu nome esteja ali. Mas a nossa Forbes é o livro de Hebreus, seu nome tem que estar ali. Seu nome tem que estar escrito ali, você tem que entender que você está dentro desse livro, que a tua fé tem que te levar a isso. E aqui a Bíblia diz que os antigos alcançaram bons testemunhos perante a Deus. Se Deus está falando que esse livro tem pessoas que estão relatadas, escritas aqui, foram pessoas que aos olhos de Deus alcançou o bom testemunho. Veja o que diz aqui em Hebreus mesmo, no versículo 32, 11 e 32 diz assim: e que mais direi, pois me faltará o tempo, se eu contar de Gibeão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Olha aqui, olha o nome de quem está aqui, Sansão. Diga Sansão. Amém? Sansão alcançou pelo bom testemunho. Por que eu vou ficar falando que Sansão era um mulherengo? Por que eu vou falar que Sansão não podia ver o rabo de saia? Porque se Deus está falando que ele alcançou um bom testemunho, quem sou eu para ir contra aquilo que Deus está estabelecendo? Se Deus realmente falou bem dele, eu com certeza tenho que concordar. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, para que você entenda. Voltando lá no livro de Juízes 13, diz a palavra aqui, como nós falamos, os homens fizeram o que era mal, a igreja fez o que era mal, a igreja errou, tinha caído novamente, a igreja Deus estava descontente com a igreja e entregou na mão dos inimigos. Preste bem atenção, toda vez que você errar, toda vez que você falhar, Deus vai permitir que o inimigo prevaleça sobre a tua vida. Por isso fique muito atento. Fique muito atento realmente do que você está fazendo, para que você não seja dominado pelo teu inimigo. Porque Deus permite que essas coisas aconteçam. Mas aí Deus falou, já passou os 40 anos. E 40 anos é um número profético na Bíblia, que é um tempo de remissão, um tempo de restauração. Deus falou, chegou a hora, porque esse povo já tem errado demais e eles não acordaram para que isso aconteça. E uma das coisas que estava acontecendo exatamente naquele tempo, nós lendo esse texto, nós começamos a perceber algumas coisas sobre a igreja, o que estava acontecendo no meio da igreja, ou no seio da igreja, qual que era a falha, o que estava desagradando a Deus. Tem várias coisas que aconteceram nessa igreja, que Deus já não estava mais feliz com ela. E na verdade, essa igreja
que estava aqui estabelecida nesse tempo era uma igreja infrutífera, diz a palavra, porque quando fala mulher, quando olhou para aquela mulher representava a igreja. Diz a palavra que aquela mulher, ela era estéril. Hoje nós podemos ver que a igreja, somente no nosso Brasil, no nosso país, a igreja tem realmente sido uma igreja estéril. Tem muita gente, mas na verdade não tem frutos, não frutifica, não realmente aparece. A igreja não tem influência alguma, ninguém chama a igreja para fazer alguma coisa. A igreja não é olhada mais com os bons olhos. A igreja hoje, ela não é uma igreja que frutifica, uma igreja realmente estabelecida. E aquele tempo essa igreja estava passando no mesmo período, era uma igreja estéril, cheia de pessoas, lotada de pessoas, mas não era uma igreja que dava fruto. Esterilidade. E essa igreja representa uma geração que hoje nós podemos ver aí, de muitas coisas que estão acontecendo, e você não vê a igreja frutificar. E nós somos a igreja, você é a igreja, nós fazemos parte disso. E a igreja tem o propósito de frutificar, de dar frutos, e realmente cumprir aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. E diz a palavra que quando Deus olhou para aquela igreja e falou: peraí, agora chegou 40 anos, eu vou enviar alguém, eu vou enviar a Sansão. E ele começou a profetizar: você é estéril, e de você eu vou tirar alguém. Tirou a esterilidade da igreja, e na esterilidade arrancou alguém, uma geração, a qual o nome se chama Sansão, a fim de um propósito de libertar a igreja da escravidão dos filisteus. Hoje a igreja brasileira, hoje nós vemos a igreja na mão dos filisteus. A igreja se dobrou, a igreja se perdeu, a igreja está perdida, a igreja está como o mesmo estado que aqui estava. A igreja se tornou uma igreja passiva, uma igreja realmente que não reage, não anda mais da contra do mundo, ela não reage, ela não frutifica mais. A igreja se misturou. Uma igreja que não é mais confiável. Uma igreja que, na verdade, ela está sendo levantada, uma geração que está sendo levantada realmente como a geração de Isaac, uma geração cheia de risos. É o que estão vendo na igreja, estão rindo de nós, estão rindo da igreja. Essa igreja é a mesma coisa que quando Isaac foi nascer, a mãe dele riu, todo mundo riu. O que? Vai nascer? Vai nascer, deram risada. É esse tipo de igreja que estão vendo em nós hoje. E eu quero levar você hoje a despertar e acordar para aquilo que Deus tem na tua vida. Nós estamos aqui, nós temos uma importância muito grande. Aqui é uma geração. Aqui é pessoas que não vieram aqui para perder tempo. Eu sei que aqui tem pessoas que vieram realmente em busca de algo, e nós temos buscado algo realmente consistente de Deus para a tua vida, e você precisa marcar uma história. Presta bem atenção. Sansão errou sim, falhou sim. A palavra diz que ele errou, ele realmente se dobrou, se entregou. A prostituta também pode falar isso, errou. Mas eu quero dizer uma coisa: nós não estamos aqui para apontar quem erra, e nós estamos aqui para entender se Deus falou bem de Sansão, quem sou eu para falar alguma coisa contra. E agora eu tenho que entender uma coisa, outra coisa na vida de Sansão. A Bíblia diz que teve um momento em que o leão veio para atacar Sansão. Naquele momento, diz a palavra do Senhor, que o Espírito de Deus tomou Sansão, ele se fortaleceu de força, foi lá, rasgou o leão, destruiu o leão, e acabou com aquilo. E ele depois foi lá, ainda zombou e chamou para a briga os filisteus. Amém? Sansão só tinha força em uma hora, em um momento. A força de Sansão só prevalecia quando ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Naquele tempo, o Espírito Santo de Deus não morava nas pessoas ainda. Ele não habitava dentro das pessoas.
ele vinha e dava força para Sansão. Amém? E eu digo para você hoje, você tem força quando? Quando é que o Espírito Santo vem e habita em você? Em que momento que ele vem e habita na tua vida? A Bíblia diz que hoje ele habita eternamente sobre nós. E aí nós não temos força suficiente para enfrentar as dificuldades, os leões, aquilo que vem contra o inimigo contra nós. Hoje tem muita gente que se sente fraco e tem declarado que é filho de Deus e servo de Deus. Eu quero mostrar o estado da igreja. Nós não chegamos no estado da igreja. Eu quero que você entenda sobre realmente quem é Sansão. E Sansão, na hora que ele errou, na hora que ele realmente errou, que ele ficou brincando com Dalila, foi a hora que ele estava realmente sem a revestimenta de Deus, sem o poder de Deus sobre a tua vida. Ele começou a zombar, mas Sansão representava uma geração. E eu quero dizer uma coisa, e nós precisamos cuidar de uma geração, para que essa geração também não caia como Sansão. Porque Sansão não era qualquer pessoa. Sansão era uma pessoa escolhida por Deus, separada pelo Senhor. E Deus colocou no ventre e falou: esse aqui vai ser o libertador de Israel. Esse aqui vai libertar o meu povo que está perdido, vai tirar ele realmente da perdição. Tinha um propósito definido na vida dele. Assim como tem um propósito definido na tua vida de Deus. Você não nasceu à toa. Deus tem um propósito definido para você. E você precisa lutar para que esse propósito seja cumprido. Porque senão você não vai ter teu nome no livro de Hebreus. Amém. Glória a Deus. Aí quando se fala uma geração de Sansão, uma geração de Sansão, todo mundo, que isso? Mulherengo? Não. Deixa eu falar o propósito de Sansão. Aí Juízes 15, leia, vamos ler junto. Aquele relógio ali anda muito rápido. Já estou pulando aqui. Juízes 15, versículo 10 e 11. Diz assim: perguntaram os homens de Judá, por que subisse contra nós? E eles responderam: subimos para amarrar a Sansão, para lhe fazer como ele nos fez. Então 3.000 homens, a igreja, 3.000 pessoas da igreja de Judá, desceram até a fenda do penhasco. E então eles disseram a Sansão: não sabias tu? Olha que coisa, não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois fizeste isso? E ele lhes disse: assim como eles me fizeram a mim, eu lhe fiz também a ele. Olha que coisa tremenda. Olha o estado da igreja, veja bem. Sansão foi lá e detonou os caras, amém? Geração de Sansão veio aqui para o quê? Para destruir os filisteus. Mas olha o estado da igreja. Sabe aquelas coisas que acontecem assim? A igreja hoje já não quer mais lutar. A igreja hoje, a igreja e o diabo está assim. A igreja e Satanás está assim. E na hora que Sansão foi lá, mexeu com o diabo, na hora que ele foi lá e mexeu com o inimigo, mexeu com, sei lá, o que você acha que é o teu inimigo, na hora que ele mexeu no calo do inimigo, o inimigo se levou. Porque ele veio lá para destruir aqueles principados que vêm sobre a tua vida, que vêm tocar na tua casa, na tua família, que vêm tocar na igreja, que vêm tocar no teu filho, que vêm tocar na tua esposa, que vêm tocar no teu marido, que vêm tocar na igreja, aqueles principados que muita gente hoje já não quer lutar, porque a igreja já não lutava mais. Tanto é que quando Sansão mexeu com aquilo, a igreja foi falar com quem? Com o inimigo, com o diabo. Diabo, peraí, mas por que você está bravo com a gente? O que a gente fez, diabo? O que a gente fez para você? Pô, a gente está andando junto. Hoje nós cantamos para você. Hoje nós adoramos para você. Hoje nós fazemos culto junto com você. Hoje nós estamos lá na Globo, né? Numa
outra coisa aí, porque não quer lutar mais, está bom do jeito que está. E esse não é o papel da igreja. Não é o papel da igreja. Hoje está tudo light. Eu fico vendo pessoas, meu irmão, a nossa adoração virou show. Nosso cantor agora não adora mais, ele faz show. Nosso não. Que era nosso. Quer aparecer. É que nem aquela coisa de Davi, né? Que tocava harpa. Para quem? Para Saul, né? Para quê? Para expulsar o quê? Teve gente que parou ali, Davi não parou, Davi largou a harpa e foi para a guerra. Foi ser rei, mas tem gente que está até hoje tocando harpa, tocando para o diabo, tocando para ele, acalmando as pessoas. A igreja hoje tem virado lugar de entretenimento. A igreja não tem realmente virado lugar de treinamento de pessoas que vão morar no céu, pessoas que vieram aqui para pisar na cabeça do diabo. A igreja não tem mais esse papel. A igreja hoje está assim, é a mesma coisa. Por que, diabo? Por que você se voltou contra mim? E olha, quando eles falam assim, é por causa de Sansão, porque Sansão veio aqui lutar com a gente e matou um monte de nós, e nós também vamos matar ele, nós vamos destruir, vamos contra você. A igreja correu, 3 mil homens foram: Sansão, o que você fez, Sansão? O que você fez? Nós estávamos bem, nós não tínhamos problema algum. Satanás estava no nosso meio, nós já estava tudo amigo, tudo realmente amigo, já não havia mais separação. O santo já estava misturado com o profano e estava tudo realmente certo, nós estávamos caminhando muito bem. E você foi lá incitar, Sansão, fui incitar, e aquilo que eles fizeram comigo, eu fiz com ele, e se voltar a fazer, eu vou destruir ele novamente. Essa é uma geração que Deus levantou para esse tempo, não para ficar tocando, cantando, ou ficar realmente adorando a Satanás, ou acalmando ele. Nós viemos aqui para pisar sobre a cabeça dele. Essa é a geração que está se levantando nesse tempo. Hoje ninguém quer mais lutar, hoje ninguém quer mais orar. Hoje ninguém mais quer se levantar e falar, não, eu vou fazer. Hoje as pessoas não querem fazer a obra. As pessoas hoje querem realmente fazer show. As pessoas querem ser intertidas. Querem realmente que tenha programas que intertam ela. E você não veio aqui para ser intertido. Você veio aqui para ser igreja. Você veio aqui para ser igreja. Você veio para ser diferente. Quando Deus olhou para essa geração que fez mal, e qual era o mal? Eles estavam lá e adorando, estava parceiro, hoje está, olha o parceiro, não, estamos caminhando, não importa, não tem nada a ver, não tem nada a ver. A igreja permissível, a igreja que permite tudo, a igreja que tudo é lícito, que não tem problema algum. Hoje as pessoas, para ir para uma igreja, sabe qual que é as perguntas que elas fazem primeiro para vir para a tua igreja? Você sabe o que ele pergunta? O que pode, o que não pode na tua igreja? Eles não perguntam se na tua igreja Jesus opera, eles não perguntam se tem o Espírito Santo de Deus, eles fazem pergunta para ver se realmente essa igreja vale a pena realmente satisfazer os desejos pessoal dele, interter ele, mas não pergunta para você se é uma igreja cheia de Deus. E aí fica todo mundo, vamos para lá pode, ali também pode, ali pode, porque a igreja está cumprindo o papel errado, e Deus está vendo exatamente da mesma forma que Deus viu aqui e levantou o libertador, alguém para fazer alguma coisa, levantou uma geração. Deus falou, eu vou levantar uma geração nesse tempo, uma geração realmente assim como Sansão, uma geração que realmente faça a diferença, uma geração que mostre a diferença. Como foi dito aqui, uma geração extraordinária, porque a ordinária Deus já não aguenta mais. Deus já não aguenta mais. A ordinária para por qualquer coisa. A ordinária desiste por qualquer coisa.
A ordenadora virou passivo. Amém? Você está entendendo isso? O que significa o nome de Sansão? Quem sabe dizer? Diga, aquele que brilha. O significado do nome de Sansão é aquele que brilha, ou luz do sol. Amém? Você veio para quê aqui? Oi? Para brilhar. Você tem que ser uma geração que brilha. Você tem que brilhar. Você tem que entender que você é uma geração que você veio para brilhar nas trevas. Sansão veio para brilhar. E olha que o diabo quase matou ele. E olha que ele errou, ele realmente se perdeu. E chegou uma hora que tanto é que mesmo ele vindo do propósito, o diabo conseguiu enganar ele através de Dalila e ele acabou entregando os seus segredos. E a gente precisa orar para que essa geração não entregue os seus segredos, porque diz a palavra que depois que Sansão entregou o seu segredo e perdeu as suas forças, diz a palavra que ele ficou como escravo. E eles aprisionaram Sansão, e eles levavam Sansão para ficar no meio do lugar, do circo, ou de um teatro ali, para ficar zombando dele, ficar rindo dele, porque o papel do diabo é ficar rindo de você, é realmente deixar você cego, furar os dois olhos de Sansão, e ele não enxergava mais. Diz a palavra que ele não via mais, ele não enxergava mais, mas eles levavam, falavam assim, vamos nos divertir, vamos, como a gente vai se divertir? Traz a geração de Sansão, traz aquela geração cega, e as pessoas ali ficavam rindo dele, porque via lá, Sansão, olha lá a igreja, lá, era diversão. E eu quero dizer uma coisa para você, Deus não colocou você aqui para divertir ninguém, você veio aqui realmente para cumprir o propósito de Deus nessa terra. Diz a palavra que Sansão despertou, estava ali amarrado e as pessoas rindo dele. E diz a palavra que ele clamou, Senhor, pela última vez. Ele falou assim, permita que o teu Espírito venha sobre mim, só essa vez, porque nunca mais virá. E diz a palavra que Sansão foi lá e derrubou as muralhas. Quando o Espírito dele tomou a vida dele, ele se encheu de força novamente. Meu irmão, dá uma olhada aí se você está cheio de Deus ou não. Se você não está, hoje é noite de você pedir para ser cheio novamente. Eu não sei se você está vazio. Se você está vazio, o Senhor pode te encher nessa noite. Eu não sei se você só está um pouco cheio, mas Deus pode encher. Eu não sei se você está cheio, mas Deus pode transbordar a tua vida hoje. Mas você não pode ficar vazio sem o Espírito de Deus sobre a tua vida. Porque você vai virar, sabe o quê? Chacota do inimigo. Satanás está rindo de você. É crente. Vem aqui para derrubar nós. Não vai. Você vai orar, você vai fazer o que for, mas você está vazio, cego, não enxerga. Nós viemos aqui para ser luz. Você veio aqui para ser luz. Disfarçadamente olha para o teu lado aí e você vai ver uma luz do teu lado. Geração de Sansão veio para brilhar em meio às trevas, brilhar. Foi para isso que você veio. Se caiu, se está errado, se está tentado a cair, se está tentado a se prostrar, se está desanimado, se está querendo parar, hoje é noite de você se encher, hoje é banquete do Senhor, se encha. Isso aqui é um ato espiritual que nós fazemos, simbólico, para que você se fortaleça, mas você não saia daqui desse lugar enfraquecido, para você virar novamente chacota do inimigo. Abra a tua Bíblia, Isaías 60, versículo 1. Aqui fala sobre a geração de Sansão, e fala sobre você.
Aqui diz assim, verso 1, de 1 a 3, diz algo tremendo para você. Se você é essa geração, diz assim: levanta-te. Amém? Primeira coisa, você precisa levantar e diz assim: porque chegou a sua luz. Diga: a minha luz. Deus quer que você se coloque em pé, porque tem uma luz para você. E Ele disse: e a glória do Senhor raiar sobre você. Olhe a escuridão sobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. As nações verão a tua luz, e os reis do teu fulgor, no dia do resplandecer, do alvorecer. Amém? Amém. Você veio para ser luz, meu irmão. Mas se levanta. Isso faz parte da tua geração. Nós vimos aqui, eu não sei se você tem percebido o que está acontecendo aí no mundo, esse papo de crise. A crise, eu já falei, a crise não é política, a crise não é econômica, a crise é da igreja. A igreja está em crise. A igreja não está sendo luz, porque na hora que a igreja ser luz, diz a palavra aqui, eles verão algo em nós e nós teremos a solução. Nós vamos fazer realmente que a nossa nação e que a igreja brilhe. A solução para as crises, seja ela qual for, está na igreja, está em você, está em nós. Mas enquanto você não se sentir uma geração que realmente, como a de Sansão, que veio para cumprir uma meta, que veio para cumprir o propósito, você vai ficar aí querendo cumprir os teus propósitos pessoais, e você vai deixar de cumprir aquilo que Deus estabeleceu para a tua vida. Deus está lá aguardando que você pare, Ele está aguardando que você volte, Ele está aguardando que você se decida realmente e falar: Senhor, parei de correr atrás do que é meu, e agora eu quero cumprir o teu propósito. Aí você vai ser luz, aí vamos ver realmente resplandecer a luz de Deus, o poder e a glória do Senhor sobre a tua vida. Sobre a tua vida. Nós somos luz, você é luz. Sansão era luz. Quando você vai nascer, ou vai nascer uma criança, ou nasce uma criança, as pessoas falam que, quando falou lá, o anjo falou com a mãe, com o pai de Sansão, com a mãe de Sansão, falou que ela ia dar o quê? Quê? Então, quando a sua mãe estava para ter você, ela estava pronta a dar a luz. Você é a luz que veio ao mundo. Agora, como é que está essa luz? Tem uns que está que nem esses enfeites de Natal aí, né? Pisca-pisca. Acende, aí apaga. Acende, né? Então, na hora que você vê, puxa, é luz. Também dentro da igreja, é luz. Sai lá fora, apaga. Vem aqui, é luz. Está com os amigos, apaga. Vem na igreja, é luz. Está em casa, apaga. Querido, você tem que ser luz constante, todo o tempo. Esse era o propósito que estava estabelecido para a vida de Sansão. Por isso que Deus falou assim: Sansão deu bom testemunho. Deus, querido, Ele não está em busca e procurando pessoas 100% corretas. Ele está em busca de pessoas que estejam envolvidas em cumprir o propósito dele. Porque Ele sabe que você é falho. Ele sabe que você é errado. Ele sabe que você vai errar. Deus está realmente envolvido com pessoas que falam: eu vou cumprir, eu vou até o final. Eu vou cumprir. Sansão cumpriu. Ele foi lá, furou os olhos, furou. Estou aqui cego, mas é o seguinte: se eu fui chamado para acabar com os filisteus, eu vou acabar. Eu vou terminar. Se você foi chamado para destronar os principais e potestades dessa cidade, se você foi chamado, se você entende que você foi chamado para isso,
Você precisa entender que você precisa cumprir o teu propósito. Ao invés de ficar aí, realmente, em busca somente de ser atendido por Deus nas suas necessidades, ou atender as pessoas nas suas necessidades, em vez de realmente se equipar ou equipar as pessoas, e preparar pessoas, e falar, meu irmão, nós vamos ser luz, nós vamos realmente destronar o diabo, nós vamos lutar, nós vamos enfrentar, ao invés de você ficar esperando que alguém faça alguma coisa para você, vai você e faça, seja luz, eu vou fazer. Ao invés de você ficar se preocupando porque falaram alguma coisa para você, ou não deixaram de falar, ou não sei que tem, fizeram alguma coisa, e você está lá, aqui eu não saio, aqui eu não vou, aí você não está sendo luz, você está sendo trevas. Abra aí tua Bíblia, Filipenses 2,14. Já está acendendo essa luz aí, irmão? Está entendendo isso? Tem gente procurando bênção na igreja e não sabe que ele é a própria bênção. Tem gente indo atrás da igreja, atrás de bênção, e não sabe que ele é a bênção. Filipenses 2,14-16 diz assim: façam tudo sem queixa e nem discussões. Amém? Amém? Vamos repetir isso. Faça tudo sem queixas e nem discussões. Fechado aí? Amém? Fala para o teu irmão aí, irmão, para de se queixar. Para de discutir, irmão. Discutir não é você ficar discutindo com a pessoa, às vezes é discutir com Deus. Tem gente que fica ali, ó, sabe, em discussão que não vai levar nada. Aí diz aqui, por que chegou quem? Ou assim, ou nem por discussão, para que venham tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpável no meio de uma geração corrompida, depravada, na qual vocês brilham como estrelas do universo, retendo firmemente a palavra de vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Paulo falando sobre isso, querido. Isso é igreja, isso é uma geração. Hoje, eu não estou falando mal da igreja aí fora. Pelo contrário, eu estou falando que Deus falou no meio da igreja que estava perdida, que estava realmente lá, já estava acostumada com o inimigo. Porque hoje o mundo entrou na igreja de uma maneira que você não vê mais propósitos, pessoas inventando coisas que não tem nada a ver com Deus para poder atrair as pessoas. E hoje o papel da igreja não é ficar atraindo as pessoas por programas mirabolantes ou atrair as pessoas com efeitos especiais. Hoje as pessoas têm que vir para a igreja porque eles sabem que aqui vai encontrar o Senhor Jesus. Aqui eles vão ter um encontro com Deus verdadeiramente. Aqui realmente ele vai ter mudança de vida. E aqui eles vão ser habilitados para morar na eternidade. Porque tem gente hoje que não nem sabe o que é eternidade dentro da igreja. E tem uma igreja aí fora, ou talvez até aqui no nosso meio, nós possamos estar fazendo isso. Eu estou falando aqui para todos nós que nós estamos mais preocupados realmente em cumprir, satisfazer os nossos desejos do que satisfazer aquilo que Deus estabeleceu para nós como igreja, como luz. Você é luz, você tem que entender, você veio para brilhar. Quando nós estamos falando sobre Sansão, tira essa mente religiosa. Ele era pecador, ele realmente pecou, ele pecou, eu também pecou, todo mundo não pecou, mas ele cumpriu, ele chegou, ele cumpriu a meta, ele foi até o final. Se era para derrotar, ele derrotou. E você precisa entender, não sei como você está, talvez dá tempo ainda de você correr atrás e fazer alguma coisa a mais, ao invés de realmente de ficar cuidando daquilo que você acha que é bom para você. É bom para você. Hoje eu estava vendo uma matéria, antes de ir para a igreja, uma irmã cantora aí, que agora virou, é uma equipe que virou, que todo mundo agora canta show, e dinheiro, show. Não muda. Eu já vivi de show também.
Eu já fui no show do Martim da Vila, show do Roberto Carlos, show, e era bom, era tudo bom, era tudo igual, não mudava. Saí de lá feliz. Aí atrasou o show por causa da chuva, teve uns problemas, atrasou o show lá, mudou tudo no palco. Aí ela cantou só uma música. Entrou lá, não deixaram cantar mais porque já estava acabando. Acabou o horário, você vai cantar uma música. E ela falando mal na internet. Desculpe os meus fãs. Irmão, que fã, que fã. Que fã, meu irmão. Isso dói em mim. Eu estou por muito tempo calado porque eu não podia falar. Hoje agora eu posso falar. Eu não aguentava, por causa da cirurgia eu não aguentava, mas hoje eu posso falar, que fã. Mas só deixando nós cantar uma música. Inclusive, o baixista está chorando lá no fundo lá, porque não tocou mais. O baterista está chorando, sei aonde, foi chorar na van porque não tocou lá mais. Não! É se converter. Se você vem no culto aqui, irmão, se você não tocar, você vai chorar? Você? Não, vou chorar, não toquei. Eu toquei uma música. Você veio aqui para quê? Para se aparecer? Porque queria se aparecer para os fãs, dando satisfação para fã. A igreja não vive de fã, a igreja de Cristo não tem fã, Jesus não tem fã. Ele tem discípulos. Ele tem discípulos que seguem ele, seus seguidores. E nós viemos aqui para cumprir esse propósito. Estão perdendo a noção do que a igreja, o mundo, ele dominou a igreja, ele dominou a grande parte da igreja, essas estruturas grandes. Os caras vivem de show, vivem de um monte de coisa, e você não vê luz, você vê refletores, você vê iluminação, mas você não vê a luz de Deus, querido. A luz de Deus faz a diferença tanto aqui dentro como lá fora. Nós não precisamos criar aqui efeito especial para dizer que Deus está aqui. Eu quero que as pessoas conheçam a Deus através da tua vida. Não é aqui, é lá fora, é na tua casa, no teu trabalho, na escola, é lá que você tem que ser luz. Lá realmente você seja um refletor que reflita a glória e o poder de Deus. Isso é igreja, isso é geração de Sansão. Aí a gente fica lá, religião, não, o cara fez isso, não. Se o nome dele significa luz, ele veio de um propósito, errou, eu errei também. Quem não errou aí? Quem não falhou? Atira a primeira pedra. Erramos. Por isso Deus disse, ó, você que está caindo, né? Cuide, você que está de pé, cuide para que não caia. Deus quer levantar uma geração, nós vamos lá, levanta. Isaías fala, levanta, põe de pé, fala, peraí, eu vim ser luz, eu vim ser o farol, eu vim ser a solução. Eu glorifiquei a Deus. Quando estava todo mundo preocupado com o bar que abriu, amém? Eu não. Falei, glória a Deus. Deus está enviando o crente para cá, o futuro crente. Se a gente for luz aqui, a gente vai prevalecer. Se a gente for treva, eles vão prevalecer sobre nós. Ou nós vamos ficar igual. Eles vão ter que ver algo diferente de nós. Porque essa casa sempre viu algo diferente de nós e sempre respeitaram nós. Eu não ligo, não. A gente vai aqui e vai adorar a Deus. Porque tem um senhor ali, ó, ele fica todo dia sentado, ele não entra na igreja. Mas ele ouve todo o culto. Vai talvez atrapalhar se a gente fechar a porta aqui, ele não vai ouvir mais o culto. Mas ele não vou lá e falo com ele. Ele é membro da igreja e nem entra. Ele conhece, ele diz, por que você não vai lá? Eu tenho vergonha, que vergonha entrar lá. Mas ele está aqui, eu ouço tudinho que vocês pregam. A gente precisa ser cruz. Cumprir o nosso propósito. Assim eu e você, nós estaremos lá no livro de Hebreus. Assim quando nós chegarmos lá no céu, né? Quando a gente chegar lá, todos aqueles caras de Hebreus vai falar assim, ó, vai dizer assim, caramba, nós estávamos esperando você. Abraão, né, o pai da fé, todo cara que está ali, Moisés, Raabe, a prostituta, todos eles estão lá esperando
que a Bíblia diz que eles fizeram tudo, mas eles não tomaram posse da promessa, não tomaram posse daquilo que era deles, não tomaram, eles cumpriram o seu propósito, fechou, está aí, acabou, vai embora. Agora cabe a nós cabe coisas melhor, a minha, você, uma geração, cabe coisa melhor, ser luz, ser diferença, ser extraordinário, mudar realmente mentalidades. Pessoas entram aqui pensando que a gente é de uma forma e falam, não, esse cara aqui é crente mesmo. É diferente, eu vejo aqui, parece que é light aqui, parece que as coisas é light. O pessoal vem aqui de calça jeans, isso aqui, daquilo outro, não é vestimento, os caras estão assim, não preocupados, o menino aqui de barba, outro assim, outro aqui, mais feinho, mais bonitinho, mas na verdade é tudo crente. Tudo é crente, quando sai algo da tua boca, você vai impactar essa pessoa. Quando nós aqui, os pastores, subir aqui pregar e falar, as pessoas vão falar, caramba, o negócio aqui é diferente, não é assim. Nós não queremos nos ver como pessoas iguais aos que estão aí. Porque Deus, Ele viu que a igreja fez o que era mal. O que era mal para eles é que eles já estavam nivelados com as coisas do mundo. Está chegando o tempo da vinda do Senhor. Está chegando o tempo da colheita. Estava falando ontem aqui. Ontem eu acho que estava falando. Está chegando o tempo da colheita. Amém? Tem uns profetas malucos aqui no Brasil e falam, mundo pregando que está chegando o tempo da colheita. E eu acredito naqueles caras. Eles já falam muita coisa que aconteceu e que vem acontecendo. E na hora da colheita, uma coisa é bem certa: ninguém colhe ou ninguém vai colher fruto verde. Amém? E ninguém vai colher fruto estragado. O Senhor vem para colher os frutos que estão maduros, que estão prontos, que realmente prepararam. Os verdes ficam, os maduros, os podres joga fora. É o tempo da sua igreja. Agora, tem uma luz para brilhar em você. Mas que ela brilhe aqui, mas que ela brilhe muito mais lá fora. Que assim como falou lá em Hebreus, que muitos deram bom testemunho, e você dê bons testemunhos. Bons testemunhos. Não para mim, para Deus. Sabe, para Deus. Deus fala, puxa meu servo, o Igor lá, olha, bom testemunho. Assim como Deus falou de Jó, falou, está vendo lá? Íntegro, meu servo. Está olhando? Olha lá, minha serva. Frutos, bom testemunho. Fique em pé. Aleluia. Você é a luz que Deus colocou nesse tempo aqui. Você precisa entender que uma igreja você tem uma tarefa a fazer, a executar aqui. Ser igreja. Você é ser luz. E como nós lemos aqui lá em Paulo falando na Filipenses, deixe de lado as tuas queixas. Comece a ser luz. Examine aí se você não está sendo dominado pelas coisas do mundo. Talvez você esteja fazendo parte desta igreja, que nós falamos, uma igreja que não agradou mais a Deus, que não agradava mais o Senhor e o Senhor. E talvez as coisas do mundo já te envolveu de uma maneira tão grande que você não consegue se sair disso. E quando fala
em largar, ou quando fala alguma coisa contra, ou vai orar contra, você se revolta. Poxa vida, isso aqui estava tão bom na minha vida, isso aqui eu já estava acostumado com isso. Porque muita gente não quer vir na igreja. Eu mesmo não queria vir na igreja desde o início. Antes de conhecer, eu não queria vir na igreja porque eu não queria abrir mão das coisas do mundo. Eu não queria, vou na igreja, vou ter que parar de fazer isso, parar de fazer aquilo outro. É exatamente, hoje tem gente que está na igreja e ainda está no mesmo pensamento. Eu não vou largar a mão nisso, eu vou largar a mão daquilo, porque o mundo está dominado, dominou a sua vida. É o que aquela igreja estava vivendo. Não quero lutar mais, não quero orar, aqui orar, esse negócio aí. Eu estou dizendo uma coisa para você, para essa igreja local e para você que está aqui nessa noite. Deus escolheu para você marcar essa geração realmente. É uma geração que vai levar a luz, que vai brilhar. É uma geração que vai realmente resplandecer nesse tempo. Vai ser diferente. Diferente do seu trabalho, diferente da tua empresa. Como nós falamos ontem aqui, você vai ser um empresário diferente, você vai ter habilidade de habilitação diferente, você vai ser diferente. Deus chamou para exatamente para isso, não para ser igual às coisas do mundo. O mundo precisa de luz, precisa de referencial. O mundo não precisa de pessoas iguais a ele. Deus chamou você para ser diferente. Ou talvez você seja da geração de Sansão, a luz. Talvez você esteja firme no teu propósito. Talvez você esteja não vou buscar, eu vou buscar. Mas talvez você já esteja tentado a entregar os pontos. Talvez você já esteja tentado em entregar os teus segredos. Talvez você não esteja mais conseguindo ser cheio e cheia do Espírito Santo de Deus. Talvez você está brincando com as coisas do diabo, falando, vai daqui, da lá. Talvez você esteja aí realmente tentado a ser seduzido pelo mundo, ou pelas coisas do mundo. Talvez a Dalila esteja realmente aí te encantando e conseguindo também te enganar. Talvez você já perdeu a força e você entregou e você está aí. Talvez você já esteja com os olhos furados e você já não está conseguindo enxergar mais nada. Você já não está conseguindo ver mais coisas nenhuma. Nós não podemos perder essa geração. Nós não podemos perder essa geração. Essa geração, ela veio realmente para o tempo do fim. Essa geração veio realmente para realmente destruir realmente as obras de Satanás, acabar com os filisteus, veio a fim de um propósito, de encerrar. De completar o livro, de consumir o fechamento desse livro, o selo desse livro está em tuas mãos ou na tua vida. É a igreja que vai selar o livro, é a igreja que vai terminar, é você que vai terminar, é você que vai findar todas as coisas. É quando a igreja se levantar, quando falar, peraí, eu estou dizendo, Deus te deu coisa maior e melhor do que está nesse mundo. É você que vai realmente concretizar a obra de Deus aqui na terra. Ele entregou isso a mim, a você, a nós. Examina qual é o teu estado. Você está indo na igreja para quê? Para se entreter? Ou você está indo na igreja para quê? Para ficar entretendo as pessoas? Você está cantando para quê? Para entreter as pessoas? Você está tocando para quê? Para entreter pessoas? Você está pregando para quê? Para entreter pessoas? Você está orando para quê? Para entreter, para que as pessoas fiquem entretidas? Não. Você tem que entender que você faz todas essas coisas. Você trabalha na obra e faz. É para Cristo. É para Deus. É para que a luz de Deus reflita.
Feche teus olhos aí. Adore por isso, Senhor. Nós protegemos a vida dele, assim como a vida de todos aqui, Senhor. Como, Senhor, filhos ministeriais, filhos espirituais, para a honra e glória do Senhor. Nós declaramos, Senhor, a bênção do Senhor sobre a vida deles, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fica bem-vindo. Glória a Deus. Amém, igreja? Vamos lá. Vai, continua. Eu me rasgo por inteiro. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, toma pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Aonde estiver, toma pela glória, a glória de Diga assim: Senhor, eu sou a luz que vai brilhar cada dia mais nesta terra. Senhor, eu vou sair daqui hoje brilhando. Muitas pessoas olharão em mim e verão a tua luz e a tua glória. Senhor, eu sou a luz do teu reino. Eu sou a geração que o Senhor escolheu para brilhar em meio às trevas. Senhor, eu vou levar a luz aonde for necessário. O Senhor pode contar comigo. Eu vou cumprir o meu propósito como igreja e como luz, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Não deixe jamais a luz de Deus se apagar na tua vida. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos os teus filhos. Nos despedimos em paz debaixo da tua graça, da tua unção. Que o teu poder, Deus, a paz se manifeste. Que nós possamos sair daqui como luz. Luz realmente, Deus, a Pai, para iluminar, Deus, a Pai, estas trevas de escuridão que o mundo está. Pai, eu abençoo cada vida, em nome de Jesus Cristo. E que a graça do nosso Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus, e o grande amor do Deus Pai Todo-Poderoso esteja com todos nós, não só hoje, mas que seja eterno, e que nós possamos declarar amém, amém e amém. Deus te abençoe. Aleluia. Abraça a